Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Esteja conosco nessa manhã, nos capacita, nos abençoa. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Lá na congregação, eu estou trabalhando a carta de Pedro na escola dominical. E aí eu trouxe uma das lições para a gente dialogar nesta manhã. Certo? Na verdade, eu vou estar aqui hoje e daqui a 15 dias, daqui a 2 semanas, e aí a gente vai ver umas 2 passagens aqui da carta de Pedro. Certo? Na verdade, eu estou tirando esse estudo do livro do Heber Júnior, Pedras Vivas. É um livro que eu sempre orei a Deus por um tema como esse. Na verdade, eu já tinha lido alguns artigos sobre isso, mas eu nunca peguei um livro, assim, uma obra completa, que comparasse o Pedro dos Evangelhos com o Pedro das cartas. O livro, ele sintetiza isso. Ele fala o que é que Pedro aprendeu no Evangelho que agora ele está ensinando nas cartas. Certo? E isso é muito bom. Eu sempre dei estudos sobre isso, mas eu nunca tive um material assim que focasse somente nisso. E o livro é isso mesmo, cada capítulo é uma modalidade em que nitidamente Pedro não era experiente na época de Cristo e aprende com Cristo, que agora ele ensina diretamente nas cartas. E aí esse tema aqui especificamente do capítulo 2, versículo 18, é sobre sofrimento. Ele vai falar sobre sofrimento. Existem muitas falsas propagandas sobre receita infalível para regime. Por exemplo, você quer fazer um regime e diz assim, perca 10 quilos em um mês. Né? Isso geralmente tinha naquelas revistas de fofoca, mas agora tem muito na internet, no famoso arrasta para cima. Né? Clica no link aqui e aprenda essa forma aqui. É um método que eu desenvolvi, que você vai perder peso somente fazendo isso, e eu particularmente não vejo uma forma de perder peso senão parando a boca e fazendo exercício físico. Essa é a pior parte, mas na verdade você escolhe o difícil, né? É difícil ficar sobrepeso, mas também é difícil perder peso. Aí a gente somente escolhe o difícil. Não tem. A Bíblia, né? E naturalmente, para você conquistar algo e você ter algum resultado, isso vai envolver trabalho. Isso vai envolver esforço. É igual aquelas propagandas de, ganhe dinheiro sem trabalhar. Ganhe dinheiro de forma fácil, aqui, tranquila. É só você fazer um negócio que só assista vídeos do Netflix e você vai ganhar dinheiro. Isso aí são falsas propagandas. A Bíblia constantemente está ensinando a gente que para se obter alguma coisa, isso vai gerar trabalho, vai gerar esforço e muitas vezes vai gerar sofrimento. É o que Pedro está falando aqui, a partir do versículo 18, ele está falando sobre sofrimento. Para Jesus realizar a sua obra, para ele completar a sua obra, exigiu muito sofrimento, e o que Pedro está dizendo aqui Jesus é o nosso maior exemplo. Paulo vai dizer o quê? Olha, se você quiser viver piedosamente, você vai ser o quê? Perseguido. Paulo não fala, você vai ser confortado, você vai ser uma pessoa que vai viver tranquilamente, vivendo piedosamente, não. Está intrínseco, você vai ser perseguido. João vai nos dizer que não deveríamos nos maravilhar se o mundo nos odeia, no sentido de ficar surpreso com isso. Você não tem que ficar surpreso porque o mundo lhe odeia, porque o mundo anda na contramão. Em todo o Novo Testamento está intrínseco dizendo que, olha, se somos servos de Jesus e se nós temos que imitá-lo, nós também vamos imitá-lo no sofrimento. Precisamos imitá-lo no sofrimento. E por que eu falo isso, irmãos? E eu trouxe esse estudo para a gente aqui, porque em muitos momentos na vida, na teoria, a gente sabe que precisa que vai passar por sofrimento. A teoria é muito fácil. Eu estou falando aqui,
você entende e diz, não, olha, por que você sofre? Porque todo mundo sofre. Essa geralmente é a resposta mais geral. Aqui a gente está propício a sofrer, o ímpio sofre, o salvo sofre, mas de fato quando chega a nossa vez, quando a gente ali passa por um sofrimento específico, algo que de fato vai nos incomodar, vai tirar a gente da zona de conforto, aí a gente de fato vai ver se a gente está preparado ou não para o sofrimento. Não que nós não tenhamos capacidade, porque a gente sabe que Deus não lança nada para a gente que a gente não tenha capacidade de suportar, porque Deus não é injusto. Ele nos dá essa força. Também essa força não vem de nós. Essa força vem dele. E aí, como eu disse, vamos comparar aqui o Pedro que aprendeu nos evangelhos com o Pedro que está ensinando aqui nas cartas. Esse é o foco do livro. Vamos abrir, por favor, abram aí em Marcos 10. Marcos 10, 28 a 30. Ele vai dizer assim, ó, Marcos 10, 28 a 30, então Pedro começou a dizer-lhes, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. 29, tornou Jesus, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Certo? Então, qual é o contexto aqui do Evangelho? Simplesmente ali o jovem rico. O jovem rico, ele diz, olha, eu cumpro a lei desde pequeno, eu sou muito bom, Jesus, e eu faço tudo certo. Aí Jesus diz, olha, então deixa tudo e me segue, e ele vai embora triste, porque a Bíblia fala que ele era dono de muitas propriedades. E depois dessa situação, a gente tem o versículo 24 desse mesmo capítulo, que vai dizer assim, os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si, então quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse, para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Jesus diz, olha, é impossível mesmo, para vocês é impossível. Para a obra de vocês, se vocês se apegarem aí no esforço de vocês, é impossível, mas para Deus tudo é possível. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Aí Pedro vem com o versículo 28. Pedro está dizendo assim, ó, nós, Senhor, deixamos tudo e te seguimos. E aí Jesus vai falar das riquezas. E ele vai dizer, olha, tudo isso passa mediante um caminho de sofrimento. É o Pedro que está aprendendo a lição e o Pedro que está no caminho, mas ele ainda não entendeu sobre a necessidade do sofrimento. Veja, o que é que Pedro diz assim? Depois de tudo isso, aí Pedro chega e diz assim, ó, nós deixamos tudo e te seguimos. O que é que Pedro está dizendo aqui? Pedro está sendo uma pessoa positiva ou negativa aqui, digamos assim? Essa resposta tem uma conotação positiva ou negativa? O que é que vocês acham? Depois de toda aquela situação lá com o jovem rico, aí Pedro diz assim, nós não somos como o jovem rico, a gente deixou tudo e te seguiu.
E aí? Isso aí é algo louvável? Pedro está correto? Ou tem alguma soberba nisso aí? E aí? Tem soberba. Depois dos episódios, isso. Né? Na hora do aperto, na hora do sofrimento, ele vai dizer, eu não conheço esse homem. Né? Veja, não tem pouca soberba aqui, tem muita soberba. Pedro está dizendo assim, ó, a gente não é como o jovem rico, Jesus, a gente é melhor do que ele. A gente deixou tudo e seguiu o Senhor. Mas aí Jesus vem com o ensinamento de, olha, quando você me segue, você não perde, você ganha muito mais. Você ganha filho, filha, irmão e irmã, muito mais. Não é que Jesus está sendo aqui o teólogo da prosperidade, dizendo assim, ó, me siga e você vai ganhar 100 vezes mais. Isso aqui é dizendo, olha, você não investiu nada, Pedro. E aquilo que você não investiu, mesmo sem investir nada, aquilo rendeu muito. Pedro está dizendo assim, ó, a gente perdeu porque seguiu o Senhor, a gente deixou tudo. Aí Jesus está dizendo, ninguém perde quando me segue. Você investiu pouco, nada, e você teve um lucro exorbitante. É isso que Deus está dizendo. Ninguém perde porque me segue. Pedro estava se achando um servo dos bons. Ele estava aprendendo aqui. Veja, versículo 29 a 30, né? Ele vai dizer, olha, você tem ali o dobro, né? O triplo de irmãos, de irmãs. Ele está falando de irmãos, de irmãs em Cristo. Ele está falando de tudo que você ganha na terra quando você serve a Deus. E mais, o reino dos céus, quando ele vier. Isso aí não tem preço por me seguir. Então você ganha. Mas Jesus, ele dá uma desafinada no seu discurso. No discurso que provavelmente seria um discurso de prosperidade, Jesus ele dá uma desafinada. Jesus seria um perfeito profeta da prosperidade se ele não tivesse falado um detalhe. Olha o versículo 29. Tornou Jesus, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmã, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições. Opa, estava tudo tão bom, né? Estava tudo, ó, prosperidade. Aí ele bota com perseguições e no mundo por vir a vida eterna. Se tirasse esse com perseguições, ia ficar na linha aqui. Não. Jesus, ele não exclui. Olha, você vai adquirir tudo isso. Você vai adquirir uma companhia dos irmãos em Cristo. Você vai adquirir, talvez aqui muitos adquirem e bens aqui. A gente também não pode esquecer disso. Alguns adquirem de fato. Mas tudo isso vai vir com sofrimento. Tudo isso vai vir com perseguições. Jesus ele está dizendo, se você me seguir, você vai se apropriar de muitas riquezas, mas isso terá perseguições. A ideia é, quando você segue a Cristo, você não vai viver feliz sempre aqui na terra. Você precisa aprender a conviver com o sofrimento. Paulo vai dizer, olha, é na tribulação que a gente produz perseverança, maturidade e esperança. Aí, olha, vamos continuar Marcos 35 a 37. Olha o que a palavra de Deus diz assim, agora, o pedido de Tiago e João, né? Vai dizer assim, ó, então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo, mestre, queremos que nos conceda o que vamos pedir, e lhes perguntou, o que quereis que vos faça? Responderam-lhe, permita-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Quando a gente lê isso, a gente pensa, olha, Tiago e João não tem noção, né? Olha o que é que eles estão pedindo aqui a Jesus. E veja, perceba que essa é a mesma reação dos discípulos.
Versículo 41 vai dizer assim: ouvindo isso, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Eles se indignaram. Mas por que eles ficaram indignados? Não pelo absurdo da conversa, mas por que eles ficaram indignados? Porque eles estão indignados porque, e a gente? Né? Essa é a indignação. Os dois pediram aqui esse privilégio, e a gente? Muitas vezes a gente fica indignado assim. E comigo? O Senhor deu a bênção a fulano, e eu estou passando por isso, e os dois vêm para a igreja, e às vezes fulano nem vem para a igreja, e ele é abençoado assim, e eu? Não parece você que tem mais de 2 filhos, isso é normal no seu cotidiano? Você dá alguma coisa para um filho, o outro vai dizer, e eu? Né? E às vezes eu e meu irmão, a gente brigava pelo nível da Coca-Cola. Tem que ser o mesmo nível, né? Se tem pouca Coca-Cola, um não podia ter mais do que o outro. Isso é coisa de criança, né? E comigo. E aí chega o aniversário de um, aí assim, o outro até fica calado, porque não está recebendo presente, porque quando chegar no dia dele, vai ter que ganhar, né? Agora é a minha vez de ganhar, vai chegar o meu aniversário. Isso é coisa de criança, mas é uma coisa que naturalmente a gente faz. Poxa, fulano... mal vem para a igreja, mas ganha tanto dinheiro, né? E que bênção, né? Que continue assim na vida dele, né? A gente fica mais assim, se achando como os discípulos, certo? Então é isso, é um pouco de soberba. Jesus fala, veja o tom de quando Jesus fala sobre a sua ressurreição. Versículo 10... capítulo 10 ainda em Marcos, versículos 33 e 34. Ele vai dizer aqui, eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e os escribas, condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios, hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Veja o foco de Jesus. Ele fala muito mais do sofrimento do que... No final ele vai ressuscitar. Vão cuspir, vão açoitá-lo, vão caluniá-lo, ele vai passar por sofrimento, vai sofrer, no final ele vai se dar bem. Essa é a narrativa. Por que ele exalta mais o sofrimento do que a ressurreição? Ele tem que falar da ressurreição, porque ele tem que dizer assim, no final ele vence. No final, ele vai provar ali que ele é o Cordeiro, a obra dele foi perfeita, a ressurreição mostra isso. Mas ele está querendo dizer, olha... É mais sofrimento do que bênção. A gente vai passar por muito sofrimento. E aí o Pedro que está aprendendo nos evangelhos, já é um Pedro agora que aprendeu, né, e está ensinando agora nas cartas. E aí voltemos lá para o nosso texto de 1 Pedro 2, certo? A partir do versículo 18, o Pedro das cartas aprendeu, né? João 21 fala que Pedro, ele iria, João 21, né? Jesus diz que Pedro iria padecer por ele recebe a profecia de que ele iria morrer pelo nome de Cristo, e esse Pedro, ele muda já em Atos, né? Como o irmão falou aí, que ele negou a Jesus 3 vezes na fase da sua crucificação. Esse Pedro já em Atos, ele é aquele que tem a audácia de falar perante o sinédrio, olha, importa antes obedecer a Deus do que a homens. E os homens do sinédrio vão lá e vão açoitar os discípulos, e entre eles Pedro. E o texto de hoje também fala sobre sofrimento. Ele diz no 18, servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. É interessante, a escravidão da época antiga ali, ela não tinha um aspecto meramente racial, como a gente estuda na escola, a escravidão colonial. A escravidão colonial é uma escravidão muito mais por raças, mas aqui não. Aqui era por dívida. É dívida, e também se você fosse escravo, você fosse pego ali, fosse derrotado numa guerra. Então a escravidão aqui era muito diferente da escravidão que a gente estuda na escola.
certo? E tinha uma escravidão que nós chamamos de servidão temporária, que é uma escravidão que quando você pagasse a dívida, você deixava de ser escravo. Mas você não era tratado como, por exemplo, as pessoas que vieram para cá no Brasil eram tratadas. Era algo muito, muito diferente. E ele vai tratar aqui escravos como servos, mas é a mesma conotação. Você não deve se rebelar contra o seu senhor. É a mesma ideia quando ele escreve lá em Filemon, certo? Então, ele está dizendo... Eu tenho aqui no contexto, eu tenho doutor escravo, eu tinha homens letrados escravos, ele simplesmente deveu e teve que virar escravo daquela pessoa. Ou ele era um doutor, mas o território dele perdeu uma guerra, ele teve que virar escravo daquela nação. Então esse é um contexto aí bastante diferente. E sempre a narrativa de João você não pode se rebelar. O servo é alguém que está obrigado a viver debaixo da autoridade de uma pessoa superior a ela. E ser servo representa a nossa vida. Nós somos servos de alguém, não tem para onde correr. Versículo 20, diz assim, pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados, por isso o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isso é grato a Deus. Ele está dizendo, olha, o sofrimento do crente não é o sofrimento do ímpio. O ímpio sofre, mas o ímpio sofre por consequência do seu pecado. Nós, muitas vezes, não. Que glória há em pagar algo que você realmente fez? Ele está dizendo isso. Que glória há em pagar a pena lá, o crime, porque você realmente fez algo. Onde está a glória isso? A glória está em você fazer o bem e sofrer o dano. Você sofreu por causa do testemunho em que você praticou aquilo ali para se assemelhar a Cristo. Você sofreu por ser identificado com Cristo. Então esse é o sofrimento que Deus ele se agrada. Olha o que ele diz no 19, Eu pulei aqui o 20, o 19 vai dizer assim, para o 20, o 19, porque isso é grato que alguém suporte tristeza, sofrimento e injustiça por motivo de consciência para com Deus. O que é esse consciência para com Deus? Nos dá a ideia da gente ter a mente de Deus, se moldando a consciência de Deus. Os reformadores vão falar isso a nós termos uma vida diante de Deus. Eles vão chamar isso de corandeu. Uma vida diante de Deus. Quem tem uma vida diante de Deus sofre injustiças e isso é grato ao Senhor. Sofrer com a mente de Deus é sofrer em submissão a Deus. E isso é muito difícil. Por quê? Porque muitas vezes a gente sofre, tudo bem, a gente sofreu, mas a gente quer que a pessoa que fez a gente sofrer pague. A gente quer justiça. A gente sofreu, mas a gente quer justiça por aquilo ali. Olho por olho, dente por dente. Eu estou sofrendo, Senhor, mas quem me fez sofrer tem que pagar. Se quem me fez sofrer sair impune, eu não admito. É esse tipo de sofrimento que a gente aceita quando alguém vai contra você. E o que Pedro está pedindo é algo antinatural. É antinatural. Ele está dizendo, seja submisso, até quando, andando retamente, você é injustiçado. Ele quer que você mostre Cristo no seu proceder. Porque ele vai dizer nos próximos versículos que foi exatamente isso que Cristo fez. Deus quer mostrar o que significa ser servo dele. Cristo estava disposto a sofrer. Versículo 21. Porquanto para isso mesmo fosse chamado, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. São coisas antinaturais. Por que você está sofrendo? O cristão, não é porque todo mundo sofre e é assim mesmo. O cristão sofre porque ele é chamado a sofrer. Não é o sofrimento como circunstâncias normais da vida, é o sofrimento como um chamado.
A gente entende sofrimento, como eu disse, como algo natural. Paulo está dizendo, entenda sofrimento como vocação igual a Cristo. Vocês também foram chamados. Versículos 22, 23, 22, 23, 24 e 25. 22, 23, ele está dizendo assim, olha como Cristo sofreu, e assim como ele sofreu, você tem que sofrer também. Versículos 22, 23, vai dizer assim, o qual não cometeu pecado, aí está falando de Cristo, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Esse é o segredo do sofrimento que agrada a Deus, de entender o sofrimento como chamado. É interessante esse termo no final, que ele diz assim, ele entregava àquele que julga retamente. Como é que é isso? Existe uma corrente filosófica na Grécia Antiga chamada de estoicos. Os estoicos eram o seguinte, eles olhavam para o sofrimento e eles diziam assim, não vamos mostrar nenhuma reação ao sofrimento. Sofrimento não faz parte da vida? Faz. Então, fique alegre quando você sofrer. Receba o sofrimento como algo natural. Fique tranquilo. Eu estou sofrendo, é isso mesmo. É a vida. Ignore o sofrimento. Isso era o que os estoicos faziam. Então, eles... a mãe morreu, o pai morreu, eles continuam. Se tivesse uma festa para ir, eles iam. A vida continua. Enterra, ninguém chora, é isso mesmo. E tem também o revolucionário, que é o oposto. Ele não admite o sofrimento. Se haja com ira diante do sofrimento. Não aceite o sofrimento. Faça de tudo para aquilo mudar. Você não vai aceitar sofrer. Diga a Deus, eu não aceito. Né? Tem pessoas que falam com orgulho isso. Aí eu estava passando por aquele sofrimento, aí eu orei e disse, Deus, eu não aceito. Né? Que autoridade, né? Eu não aceito isso. O senhor tem que mudar esse quadro, porque eu não aceito. É o revolucionário. E esses dois métodos são formas meramente humanas de lidar com o sofrimento. É o ser humano tentando, com a sua obra, sofrer, achando que aquilo ali é a forma correta. Então, qual é a ideia? Quem sofre e não liga é pecado. Quem sofre e quer agir imediatamente com força e ira é pecado. A gente deve sofrer como Jesus sofreu. E ele está dizendo como Jesus sofreu. Ele entregava para Deus que julga todas as coisas. Ignorar o sofrimento, se irritar com o sofrimento, ou perder as esperanças com o sofrimento, é pecado. Dá para a gente agir como cristão. Senhor, eu entrego o sofrimento. Porque o Senhor é o Deus que decreta todas as coisas. E o Senhor decretou esse sofrimento. E se o Senhor decretou, e se o Senhor me deu esse sofrimento, o Senhor vai me ajudar a passá-lo. Eu te entrego o sofrimento. É entregar. Muitas vezes a gente fica com um problema na nossa cabeça, mas na hora da oração a gente não fala do problema. A gente não entrega ao Senhor. A gente fica com aquilo ali na cabeça da gente, o problema vai e se desenrola, aumenta, a gente nem orou por isso. A gente só se preocupa, mas a gente não ora, a gente não entrega ao Deus que Ele mesmo lançou esse sofrimento, para que a gente amadureça. O sofrimento é um chamado. O sofrimento não é algo que acontece e pronto. Então, 22 e 23, ele está dizendo, tudo que Jesus fez aqui, você é capaz de imitar. Ele sofreu tudo isso, e assim você deve sofrer. Mas o 24 e 25, eu e você, a gente não é capaz de imitar. Foi um sofrimento que só coube a ele passar, porque nós não temos essa capacidade. Olha o versículo 24 e 25. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Até o versículo 3 nos mostra, olha, isso aqui fez e você consegue imitar. Mas versículo 24 e 25 são coisas que Jesus fez e jamais poderemos imitar. É singular dele, só ele pôde fazer. Foi um sofrimento que pertenceu somente a ele.
Você sofre, eu sofro, mas nada comparado aos versículos 23, 24, e 25. E por que Pedro está fazendo isso? Porque Pedro está jogando na cara da gente, ele está dizendo, você não é capaz, igual a Jesus, de fazer isso aí. Você tem que ficar calado no seu canto, porque o sofrimento de Jesus nem se compara ao seu. O seu sofrimento, nem se compara ao de Jesus. Então, não, ele não está dizendo isso. Ele está mostrando que esse sofrimento de Cristo, ele nos dá a capacidade de suportarmos os nossos. Se ele já fez o impossível, e se ele sofreu o impossível, o possível que Deus dá, capacidade e força vindo dele para você vencer, você consegue. Porque o impossível de fazer, ele já fez. Já está pago. Já está sarado. Então, acabou. Veja, Jesus é o exemplo, ele nos dá o exemplo de como sofrer, e o que é que a gente vai passar aqui na terra, e ao mesmo tempo ele é o substituto do sofrimento que jamais conseguiríamos vencer. Ele é o exemplo do sofrimento que a gente é capaz de vencer, por causa da força dele e por ele, e ele é o substituto daquele que ele sabia, eles não vão conseguir. Então eu sofro no lugar deles. Esse é o poder de Deus. Olha, por exemplo, eu já estou terminando, 1 Pedro 4,12. 1 Pedro 4,12. Uma passagem bastante conhecida, vai dizer assim: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos tivesse acontecendo. Como agir diante do sofrimento? Eu espero por Cristo. Não estranhe a perseguição. Não estranhe o fogo ardente. É parte da sua vocação. É parte da minha vocação. A luz expõe as trevas, né? Era isso que Cristo fazia. Muitas vezes as pessoas vinham até ele para perguntar alguma coisa, mas não era para querer saber, era querendo provar ele. Mas a diferença é que eles não sabiam que Jesus já sondava o coração. E a resposta era cirúrgica, era no orgulho da pessoa. Só que aquela pessoa não era salva. Os fariseus, como é que eles agiam quando a luz revelava as trevas do coração deles? Eles agiam com ira. Eles queriam matar Jesus. Esse homem sonda os nossos corações, ele vai no íntimo do nosso pecado. O que é que o salvo faz? Ele se arrepende. O que é que o ímpio faz? Ele quer matar Jesus. Ele age com ira. O ímpio, ele não vai ouvir como salvo a palavra de Deus. Ele vai agir com revolta, com perseguição, porque é a luz revelando as trevas. Não tem como, não tem outra reação, se não é com ira. O ímpio age com ira. Versículo, veja, é o 13 do capítulo 4, diz: pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Aí ele diz no 16 dessa passagem, ele diz assim, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Se você sofrer como cristão, se você sofre porque está fazendo o certo e agrada a Deus, sofrer é ruim. Mas tem um lado bom. Estamos cumprindo o nosso chamado. E assim como Cristo, o seu sofrimento, como ele diz, vai resultar em glória. No final ele ressuscitou. No final nós vamos ressuscitar também. Porque ele é as primícias do que dorme, Paulo diz lá em 1 Coríntios 15, né? E nós também iremos ressuscitar. Devemos nos apegar a isso. O sofrimento, ele é ruim, mas ele tem um prazo de validade. Ele tem um prazo de validade. Ele não é eterno. Eterno é a alegria de estarmos com Cristo na glória. Amém? Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, nós te agradecemos por esse momento tão precioso de aprendizado. Nos abençoa, abençoa essas famílias, abençoa cada um de nós, nos leva para casa em paz, nos faz desfrutarmos do Teu santo dia, já no início dessa semana de maio, e nos traz logo mais à noite, seja em Bereia, seja aqui, para que nós possamos cultuar ao Senhor. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, meus irmãos.